Filmar. E aí, galera? Hoje a casa tá movimentada aqui. Lori fez uma live antes de mim. Então, vai ser... A gente tá trocando de lugar aqui. Vão entrando que hoje a live de hoje é sensacional. Live inusitadíssima. Live ativa. Fala, Renatão, Luane. Preta, chega aí, por favor. Fala, galera. Oi? Já tá ao vivo. Hã? Não, só te falar uma coisa. Pera aí. Envia, como eu fiz no seu, para os contatos, seus contatos. A live ao vivo. Fala, galera, boa noite. Cheguei agora de vez. Como eu falei antes, Lori, minha mulher, fez uma live hoje. E aqui nesse mesmo cenário, então... Doutor Juan, eu acho que se pronuncia assim, já está entrando. Filha! Filha! Fala, doutor Juan. A live hoje está movimentada aqui. Pega esse papel para mim aí, por favor. Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo, Juan? Tô Tá me perfeitamente. ouvindo? Olá, como vai? Tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo bem, eu acho que tá tendo um delayzinho. Sua imagem também tá meio desfocada. Não sei se é comigo ou é contigo aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Às vezes o Wi-Fi não fica tão bem quanto o 3G. Comigo acontece aqui, às vezes, isso. Melhorou? Ainda agora? não. Melhorou bastante. Melhorou Ah, bastante. o meu Pronto, e aí? 3G. Eu achei que você vinha de máscara, de protetor, de tudo. Como é que tá? Como é que Não, foi o plantão de hoje? graças a Deus foi um plantão tranquilo, né? Já tô em casa agora, tomei o banho já, tirei a máscara, Que beleza. tô limpo, graças a Deus. Tirei a Já roupa de astronauta. assentou. Já. Me diga aí, tudo bem? Como é que vai? A gente só se falou pelo WhatsApp, É um então prazer. vai ser quase que uma apresentação de verdade aqui para esse bate-papo. Cara, eu te conheci, meu irmão me mandou de manhã cedo, assim que saiu uma reportagem sua, algo no Razões para Acreditar, ou só Notícia Boa, alguma coisa assim, Isso. desses sites. E aí ele me mandou, eu achei a matéria super interessante e postei. Quando eu postei, começou a chover gente e as pessoas interagem muito comigo no direct. E eu comecei a me notar que aquilo tinha mexido com as pessoas, né? Porque você é médico, tem o lance do Covid, tem a saudade, tem o abraço, tem um monte de coisa envolvida aí que você materializou isso, entende? Então eu É, acho que por isso que repercutiu tanto. isso, na verdade, acho que foi um vídeo feito de coração. Por isso que repercutiu tanto, né? Eu fiquei impressionado com a repercussão do vídeo. A gente gravou ele no sábado, mais ou menos umas 11 horas da manhã. No sábado de tarde já tinha gente querendo o vídeo, a gente não ia postar até então, mas daí eu conversei com a minha esposa. Ela falou: posta um vídeo muito bonito. E o mundo está precisando de pessoas, de atos bonitos neste momento, né? Já. Porque o Covid, a pandemia, está praticamente deixando o mundo sem amor, por conta do Sim. distanciamento, né? E resolvemos, postamos o vídeo, imediatamente já começaram a compartilhar, aí depois de um tempo já chegou mensagem de emissora querendo fazer entrevista, querer conversar, querer entender o porquê desse vídeo, da onde que veio a ideia, aonde que eu Sim. trabalhava, por que que eu fiz isso, por que que foi o dinossauro. Então Mas segura surgiram um pouquinho essa informação aí para a gente explicar, porque tem gente que está entrando agora, está sem entender e está se perguntando Tá, de repente que assunto é esse que a gente está conversando. Só para fazer um pequeno resumo, Dr. Juan, é Juan? É assim que se pronuncia? isso, Rua, O exatamente. Dr. Juan é médico, está na linha de frente contra o coronavírus
Qual é o estado, Juan? Qual é a cidade? É São Sebastião, estado de São Paulo, litoral norte de São Paulo. E aí o Juan, depois de um mês sem ver a família, resolveu tomar uma atitude que, na tentativa de, ao mesmo tempo, blindar a família, mas com a ideia de ver e abraçar todo mundo, comprou uma fantasia de dinossauro. Então, é a primeira vez, eu já entrevistei aqui psicólogos, pais e tal, mas é a primeira vez que eu entrevisto um dinossauro. Então, conta um pouquinho aí como foi a ideia do dinossauro em si, o porquê o dinossauro e de onde é que veio isso aí, me explica aí. Tá, o dinossauro é o animal preferido do meu filho. Como é o nome Inclusive, do seu filho? é Luca, ele tem 4 anos Luca. de idade. Isso. Inclusive tem um dinossauro na cama ali dele, que é do lado da minha aqui. Não tá aqui Sim, agora, infelizmente, né? Mas saudade aqui. E aí eu tava procurando um dinossauro para dar para ele de presente. Né? A distância, eu falava com ele todo dia de noite, né? Falo com ele todo dia de noite. E sim. aí a saudade vai apertando. Quando cheguei no dia 35 de isolamento, 35º dia do isolamento, eu falei, é hoje. E eu tinha comprado, eu pesquisei no Mercado Livre, na verdade, dinossauro grande. E aí Sim. apareceu lá, dinossauro 2,5 metros. Aí eu Muito falei, maior do que você tinha imaginado comprar, né? eu falei, é um pouquinho maior esse dinossauro aqui, né? Mas tá bom, tá Aí você valendo, diz, vamos por que não, comprar. né? Né, por que não? Exatamente. E aí, Pai é uma onda. pai é pai. E aí eu vi o dinossauro, eu falei, nossa, eu posso comprar esse dinossauro e chegar perto dele. Porque ele tem, é um plástico, né? Ele protege praticamente quase igual a roupa que eu trabalho. Sim. Então ele faz uma proteção se eu colocar uma máscara, fizer uma limpeza adequada antes de chegar perto dele, eu consigo ficar com ele meia hora, 40 minutos tranquilamente, com um baixíssimo risco de transmissão. Eu faço teste toda semana para ver se eu estou contaminado ou não, né? E o Sim. teste eu tinha feito na quinta-feira, no dia que a fantasia chegou. Na sexta-feira, no dia que a fantasia chegou. Aí eu falei, é amanhã, vou ver meu filho, vou ver a minha esposa, tá grávida, até agora não consegui sentir minha filha chutar, né? Pô, cara, eu não sabia, essa informação é totalmente nova pra mim aí. Ela Sua tá esposa tá grávida, grávida, então? tá? Que Tô massa. acompanhando o ultrassom dela, tudo por via Ele não tá de FaceTime. dinossauro. Minha filha tá aqui perguntando, e ele veio de dinossauro? Não, ele não veio de dinossauro, infelizmente. Não, o dinossauro tá guardado. Tá Tá guardado, tá aqui guardado na morrendo de caixinha sono. dele. Coisa boa, hein? O tio Juan, Filha. tá aqui morrendo de sono. Vai chegar uma filha Sim, pra mim Juan, também. vamos lá. É uma menina É, agora, então tem o é uma Luca e menina. tá vindo uma menina aí. Me Isso, tá diz vindo a uma Alice. coisa, sua família então não mora na mesma cidade que você, ou mora e vocês resolveram viver isoladamente durante o Covid? Como é que Nós, foi isso aí? nós moramos juntos, Mamãe, ó. eu, minha esposa e meu filho. Aqui em casa, Sim, na casa que eu tô agora. Quando começou essa pandemia no mundo, eu conversei com ela. Ela, uma pessoa incrível, totalmente falou, meu, vamos proteger. A melhor coisa que a gente faz é isolar. Então ela ela quem? teve, Sua a minha esposa. esposa, isso, ela teve Como é uma o nome companhia, dela? A Mariane, Mariane, isso. certo. E aí ela viu a importância desse isolamento, eu expliquei para ela mesma concordou na hora da gente se isolar, porque eu chefio o serviço em São Sebastião, eu coordeno as unidades de urgência e emergência. São 4 unidades. Eu fico na unidade do centro. Todos os casos de Covid vêm para mim, para poder fazer a tomografia. Então, eu acabo tendo contato com a maioria dos Todo pacientes, mundo. isso, com Covid positivo. Então, eu expliquei isso para ela. Ela, sensacional na hora, falou, meu, vamos proteger. E gestante não pode tomar hidroxicloroquina, né? Sim, Então, foi uma preocupação para ela também. E aí, desde o dia 17 de março, se eu não me engano, a gente está isolado. Eu estou aqui em casa sozinho. Ela foi para a casa dos pais dela, que é aqui em Caraguá mesmo. Ela e o Luca e a Liz. E eu fiquei sozinho em sim. casa. Inclusive, o meu aniversário foi dia 23 de março agora. Eles já estavam lá. Então,
Para mim foi uma data muito marcante, né? O aniversário, eu sempre gosto de fazer festa com os meus amigos, e esse agora, nem a minha Passei por esposa do meu isso. lado, nada, ninguém, só os colegas de trabalho mesmo, que praticamente viraram uma família. É engraçado como esse isolamento mexe com a gente, né? Mexe com todo mundo. Com você, por ser médico, eu acho que e tá vendo a gravidade das coisas, eu imagino que mexa muito mais. Essa semana passada, isso. Entre a semana retrasada e a semana passada, eu tive uma suspeita de Covid, né? Eu tive 7 dos 9 sintomas da Covid sem gravidade, sem tanta gravidade. Mas eu tive quase tudo. Eu tive falta de ar, tive dor de garganta, tive febre. Então, e a coisa foi aumentando. Eu medi a febre, deu 37, depois 37,5, depois 38, 38,5, 30, e a coisa vai tomando uma proporção que no meio dessa crise, de tanto você ouvir, você fica em pânico, né? Não, o E psicológico aí a gente abala. resolveu, psicológico, a falta de ar piora, né? E o que é É, que aconteceu? Eu fiz o isolamento aqui em casa, voluntário, comprei o oxímetro, né? Fui acompanhado por telefone por alguns médicos, comprei o oxímetro e fiquei avaliando a situação aqui, contei para pouquíssimas pessoas e fiquei no meu quarto que, graças a Deus, tem um conforto. Eu fico imaginando as pessoas que se isolam sem conforto, né, sem condição de vida, sem condição sanitária, deve estar sendo um sufoco gigante, né? Como é que você está vendo essa coisa do bastidor aí, tanto do isolamento quanto da doença em si? É uma gripezinha, afinal de contas? então, não, hoje eu estava inclusive conversando com meus colegas médicos no hospital, como que o coronavírus abala a sanidade mental. Para o médico trabalhar, ele tem que estar com a sanidade mental em dia, ele tem que, porque o trabalho nosso é puro raciocínio. Você tem que a todo momento estar pensando no paciente, no que fazer. Se você está com a sanidade mental abalada, com o psicológico abalado, fica tudo mais difícil, né? E isso foi uma conversa nossa hoje. Por que isso? Daqui mais ou menos uns 3 meses, você não tem noção do que vai aumentar de depressão e de infarto de AVC aqui no Brasil. No mundo, né? O AVC e o infarto são doenças cardiovasculares que a tendência é cada vez aumentar mais por conta dessa pressão que está tendo, essa depressão que está tendo. E então, nossa preocupação é essa, futuramente, né? O nosso trabalho, o Um dia a futuro dia lá, próximo, né? daqui uns 3 meses mais ou menos. Depressão, eu já atendi de Você tudo já no está hospital. notando alguma. Você já está notando um movimento psíquico nesse sentido de alguns pacientes? Já, desde semana passada, mais ou menos para cá, muitos pacientes começaram a procurar o serviço com queixas respiratórias, que após exame e estudo, era mais psicológico mesmo, né? O psicológico está abalando as Sim. pessoas. E é comum isso. Eu mesmo tive psicológico abalado. Eu comecei a faltar o ar um dia aqui em casa, faltar o ar, começou a doer, e aí tentei, acalmei, meditei, melhorou. Mas é Porque, impressionante de o certa psicológico nosso. forma, esse psicológico eu entendo como uma via de mão dupla. É perigoso também, porque o que é que aconteceu? Eu sou muito ansioso, por natureza. Então, aqui em casa, minha esposa entendeu que eu estava doente, até porque a febre era né, uma questão física, eu não tinha como o meu nervosismo criar uma febre. Mas eu liguei para algumas pessoas e as pessoas disseram: calma, você tá nervoso, você está ansioso. E eu dizia: olha, não, eu não estou ansioso, eu estou com febre, eu estou com dor de garganta, eu estou com dor muscular e tal. E eu me preocupo com isso porque eu imagino que, se aconteceu comigo, muitas pessoas podem também achar que, que é uma circunstância psicológica e não procurar um atendimento adequado, né? Então é uma via de mão dupla, é um problema isso. Por um lado como é que eu vou dizer assim, graças a Deus é só psicológico, né? Como foi o caso de sua falta de ar, mas por outro lado você poderia achar que é psicológico e não procurar um tratamento adequado. Isso, por conta das ações do Ministério da Saúde, eles pedem para todos os pacientes ficarem em casa por conta do isolamento, só procurar o serviço médico se ele tiver alguma queixa grave, certo? Sim, Pensando no isolamento e não transmitir a doença. O problema isso também é um problema, que as pessoas deixam para procurar, principalmente homem.
deixa para procurar o serviço quando já está no estado muito avançado. Nós tivemos um óbito em São Sebastião, que o paciente foi procurar o serviço nosso depois de 7 dias de queixas. Então ele já chegou com a febre 39, chegou com uma falta de ar muito grande, chegou com hipóxia, né, que você percebe pelos os membros dele, já começa a ter retorno venoso diminuído. Então foi um caso que evoluiu muito rápido e foi a óbito. Então a gente pede para ficar em casa fazendo esse isolamento, mas não está melhorando, a Mas, febre está mantendo, a falta de ar está aumentando, tem que procurar o serviço especializado para Covid-19. Em São Sebastião, no caso, tem 2 locais específicos para isso, só para Covid. fazendo um paralelo dessa dura realidade aí sua, nossa, e eu imagino como era para você conviver com isso, conviver com o risco e não poder ver o filho, não poder abraçar o filho, e chorou muitas vezes sozinho, Ah, a gente chorou de chora, né? saudade. É de saudade, É mas como eu te difícil para falei, você falar, é difícil para você falar do choro, de emoção. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu vou entrar numa outra pergunta daqui a pouco. É difícil para você entrar nessa emoção do choro como então, homem? assim, é uma mistura de sentimentos. É aquela mistura de cansaço mental, que é o mais difícil de tratar, associado com tristeza, associado com saudade. Então, eu acho que essa tríade, com certeza, faz qualquer pessoa chorar, né? A família de noite carrega as energias. O Luke, eu chego em casa à noite, brincar eu viro cavalo com ele, viro boi com ele, brinco de dinossauro com ele, e isso renova as energias, você entendeu? E ele não tá aqui, é mais difícil. A minha esposa, a mesma coisa, gente. Eu chego à noite, eu quero contar o meu dia para ela. Eu converso bastante com ela, então não ter com quem conversar, não ter desabafar, não ter mais por telefone, por videochamada, é um pouco difícil, né? Fica mais modo hard, assim, o trabalho, né? Sim, sim. Como sugestão, acho que todo médico deveria ter, toda pessoa deveria ter um apoio psicológico nesse momento. Acho importantíssimo. Não sei se vocês fazem, se faz parte do quadro aí do hospital, mas eu acho bastante interessante. O Agora, hospital oferece, sim. eu inseri esse tema para lhe fazer uma provocação, porque assim, eu sou advogado e já fiz pós em direito médico, e a gente estuda muito e estuda também os meandros ali da medicina, né, algumas coisas que para vocês são muito importantes. E uma dessas coisas que eu aprendi na pós é a questão de como para o médico há essa construção do herói, né? Do salvador de vidas, e você se vê ali perdendo vidas e sem poder dar um jeito, dar uma solução, até no abraço do filho. Eu imagino que seja uma questão que, sabe, precisa respirar fundo, encarar e se vestir de dinossauro, se for o caso, e gritar e dançar em hospital. A gente vê cenas como essa, as pessoas batem palma para quem está se salvando, batem palmas para médico, mas eu acho que é porque está tudo isso em ebulição, né? Então, acho que é uma Essa mistura de coisa do herói, sentimentos, né? né? Acho que assim, o médico ele exerce um papel muito importante nessa parte de saúde. Ele e a equipe, né? Enfermagem, auxiliar. Eu falo que quem salva o paciente lá no hospital não é o médico, é a equipe inteira. Desde a faxineira que limpou o chão corretamente, até o segurança que está mantendo o ambiente calmo, até a enfermeira, auxiliar. Então, essa é a equipe que vai salvar. Tanto é que está sendo muito comum agora, quando um paciente de Covid positivo recebe a alta, nós fazemos o corredor das palmas, né? E é muito emocionante isso. Você vê o paciente chegar grave no serviço que você trabalha, você consegue tratar o paciente e o paciente sai andando. Sai bem, você está devolvendo o paciente para a família. Isso não tem no mundo o dinheiro que pague. É uma emoção muito forte. Emoção essa que eu senti com meu filho, abraçando ele depois de 35 dias. E assim, é uma mistura de sentimentos de competência. Nós conseguimos, nós somos competentes o suficiente para conseguir devolver um paciente para a família dele. E é muito emocionante. A nossa equipe, todo mundo se junta, aplaude o paciente e receber o olhar da família depois, falando muito obrigado, é algo inexplicável, é algo que a profissão médica te proporciona isso. É porque você, com um paciente quando entra numa UTI, numa condição mais grave da doença,
você não sabe como vai sair, né? Você não sabe se vai sair. Os Não, medicamentos, você falou da cloroquina. hidroxicloroquina, e Isso. você não consegue também saber ao certo, usa, não usa, quanto usa, como usa, antibiótico, amputação de membros. Então, assim, é tudo muito novo para muita gente, né? Então, Para nós vocês seguimos o também, né? protocolo. Tem um protocolo no hospital, nós imitamos, praticamente igual do HC, da USP, da Unicamp, do Einstein. Então, a gente está utilizando hidroxicloroquina, sim. Ela está tendo um efeito muito bom. Nós tivemos uma paciente de 84 anos de idade que deu Covid positivo. Essa paciente, ela, assim, foi inexplicável a melhora dela. Eu achei que ela iria falecer, porque ela ficou muito grave, é uma paciente que foi entubada, investimos muito nela, ela teve alta, saiu do hospital conversando. Então, Que assim, essa legal. emoção, eu vejo alguns médicos falando que o Covid é mentira, que isso daí é papo, isso aí. Eu não entendo aonde que eles trabalham, porque você pode ver, as cidades que estão com os hospitais cheios são as cidades que não fizeram isolamento. A cidade que eu trabalho, São Sebastião, durante 3 semanas ficou em primeiro lugar no estado de São Paulo, com 73% de isolamento. 73 é um nível muito alto, ficamos em primeiro lugar. Então isso, a unidade nossa ficou tranquila, ficou vazia. Agora começou a cair o isolamento, foi para acho que 62, se não me engano. Já Aí você começou começa a ver o resultado negativo. começa a lotar as unidades, você entendeu? Então, assim, Estados Unidos morreram 68 mil pessoas em 2 meses. Morreram mais pessoas em 2 meses do que americanos na guerra do Vietnã. Olha isso, que dado importante Que esse. louco, né? Para você poder respeitar, porque eu vejo muito médico falando que, meu, isso aí não é nada, isso é uma gripezinha. Isso não é uma gripezinha. Eu vi o paciente morrer. O paciente chegou conversando às 2 da tarde, às 2 da manhã estava morto. E Entendeu? você lida com imagem, né? Pelo que eu entendi. Tudo fica na mente, né? Não, eu falo em imagem, trabalha com a parte de tomografia, não? Ou eu Não, entendi não. errado? É porque assim, no hospital onde eu fico, na UPA, a tomografia só tem nesse local, que é do lado Ah, da UPA, ali no entendi, Hospital Central. Então, entendi. tudo que vem, eu sou clínico geral, mas eu faço a parte de emergência do hospital, da UPA. Então, tudo que vem das unidades do Cascalho, do PA de Boi, que são unidades nossas que ficam em outros bairros, vem para a UPA para a gente fazer a tomografia, que aí realmente vai mostrar. Porque está muito comum o exame vir bom e a tomografia vem péssima. Você escuta o paciente, o esteto, está bem o paciente, não tem nenhum barulhinho, né? Ronco, sibilo, não tem nada. Faz a tomografia, vem com vidro fosco, que é o de Covid-19, né? Então a gente está lidando contra um inimigo invisível que Que consegue louco isso, transmitir né? super fácil. E assim, a gente não tem, estamos descobrindo agora as armas para poder, né, combatê-lo. Tá dando certo? Tá dando certo. Vai chegar a vacina? Acredito que sim. Mas no momento, as armas que a gente tem, nós estamos conseguindo resolver essa situação. É aterrorizante, ficar em casa o máximo possível. Para quem não tem condição financeira de ficar ou não trabalha, né, não executa uma função que possibilite ficar, se proteger, né? Agora, mudando só um pouco de assunto, me explica um pouco como é sua rotina, como era a sua rotina antes do Covid em relação a Luca, em relação ao seu filho, em relação à família e ao trabalho. Como era a sua rotina antes do Covid, tá? Tá, todo dia eu saio de casa às 7 da manhã, às 6h30 da manhã, 6h20 da manhã, entro às 7 no trabalho e volto depois às 19 horas, que é a hora que meu plantão acaba. Cheguei em casa, Todos os dias, de segunda a sexta. segunda a Segunda a sexta, sexta, tá? isso. E aí, de noite, sábado, domingo, eu fico de stand-by. Qualquer problema, o pessoal me aciona, por conta de coordenar o serviço. Então, eu chego em Tá. casa à noite, eu viro boiadeiro, cavalo, dinossauro, brinco de fazer cabaninha com o Luca. Tem dia que eu tô cansado, mas a grande maioria dos dias eu chego, eu brinco com ele, é coisa que renova, é aquilo que dá alegria, né? E aí, É, foi o. aos finais de semana eu deixo especialmente para ele. Eu gosto muito de levá-lo na praia e depois na cachoeira. Ele adora na cachoeira. Inclusive, eu acho que foi uma despedida nossa.
no domingo, dia 15 de março, acho que foi dia 15. Nós fomos na praia de manhã e na cachoeira de tarde. Então, depois, na segunda-feira, na terça, decidimos já começar o isolamento. Cara, eu fico imaginando essa sua condição aí, porque muita gente, meu público, a maior parte do meu público é mulher, né? Então, eu já recebi, fui bombardeado aí, eu até cheguei a comentar com você, e algumas pessoas perguntando, será que ele é esse pai todo, se vestiu de dinossauro, para dizer que é pai? Eu falei, não, olha, cada um decide ser pai da forma que pode ser, né? Então, tem muita gente que trabalha com um horário mais flexível, às vezes fica em casa, em home office, e não consegue ser pai de verdade, não consegue interagir, integrar, né? Não consegue fazer uma espécie que a gente chama hoje né, na doutrina, vamos dizer assim, da psicologia infantil, de vínculo emocional. Você não tem vínculo emocional com a criança, você não tem intimidade emocional com a criança. E às vezes são pequenos momentos como esse, de cuidado, de afeto, que você muda toda uma história de um dia, né? De um mês, de um ano. O Luca, eu volto a ser criança com ele, né? Eu faço arte junto com ele. E aí a mãe, a minha esposa no caso, carca nós dois. Outro dia o Luca queria fazer um bigodinho no meu rosto. E aí eu falei, Luca, melhor não, deixa eu fazer em você, vamos ver se você gosta. Aí eu fiz um bigode nele. Era uma caneta de tecido. E ele tinha um aniversário para ir depois. Não saiu. Falei, vai lá, dá um oi pra mamãe. A hora que ela viu aquilo, cara, ela me deu uma bronca. Que é isso? Eu falei, só passar água que sai. Ela, não, é de tecido. Vai Meu o, Deus do céu. vai o Luca para aniversário com dois bigodinhos. Aí é bronca, né? Não tem muito o que Coisa de fazer. pai, né? É uma coisa de pai. Mas é maravilhoso isso. Como é que foi sua infância, Juan? Eu fui criado pelos meus avós lá em Minas Gerais, né? Minha mãe, quando eu nasci, ela tinha 17 anos. E aí meu avô pegou a minha mãe, mandou estudar e me criou praticamente. Então fui criado pelo meu avô e por minha avó, que eu chamo de mãe e pai com muito orgulho hoje. Eles me Sim, criaram, me sim. ensinaram muita coisa. E meu avô sempre foi muito assim, trabalhava demais. Praticamente a mesma coisa que eu faço, a gente trabalha demais. Mas quando chegava final de semana, meu avô me pegava, vamos pro sítio, vamos. Eu lembro dele, eu tinha 9 anos de idade, ele falou, meu, vamos pular esse rio com esse bambu? Falei, pai, esse rio é grande. Ele, não, vamos pular que você consegue, vai lá, me encorajou. Cara, eu enfiei o bambu no meio de um buraco, eu desci direto, rolei no rio. E aí ele falou, meu, tá aí agora nada, sua mãe vai me matar. A mesma coisa que eu falo pro Luca hoje, ele falava pra mim, sua mãe vai me matar, te sujei inteiro. O que eu vou falar pra ela? Mas assim, eu nunca Engraçado mais como, esqueço. engraçado como é meio clássico assim. Ou você tem uma infância de um pai super ausente, que eu não sei em relação ao seu pai biológico como é que você vê isso, mas e você quer dar à criança o que você nunca teve, ou você teve um pai super massa e você quer repetir aquilo ali, né? Então, É, é, o meu pai, no caso, biológico, eu tive pouco contato com ele. Até hoje eu tenho muito pouco contato com ele. Pai, para mim, é o meu avô. Converso com ele, respeito ele, peço benção, beijo, abraço quando eu vejo, mas não é a mesma coisa do meu avô. Então eu sempre falei isso para mim. Eu quero ser um pai para o meu filho, que o meu avô foi para mim. O meu avô, tudo que era de errado, ele gostava de ensinar a fazer. Morava na roça, então era, sabe, vamos lá dar uma pedrada na caixa de abelha. Olha que ideia que ele me deu. Foi os dois lá dar uma pedrada na caixa de abelha. Os dois tiveram que pular no rio para fugir das abelhas. Então são coisas que eu levei bronca da minha avó, não dele. Mas assim, hoje eu tenho muito orgulho. Hoje eu conto e eu quero ser exatamente esse pai amigo para o meu filho. Eu quero mas de ser. alguma forma, se eu te atrapalhei, desculpa. Não, pode falar. De alguma forma você é para Luca o pai que você não teve em relação ao seu pai biológico? Paira isso na sua cabeça? Claro, claro. O Luca, eu tento dar. Eu nunca tive muito conselho assim, meu pai biológico. Não, nada, não.
E meu avô, ele era comigo muito amigo, só que era mais fechado. Na adolescência, não conversava tanto, sabe? Primeira namorada, não conversou tanto. Então isso eu senti um pouco de falta, assim. Falta essa que eu quero ajudar o Luca, entendeu? O Sim. Luca, para mim, ele se dando bem na vida, ele sendo uma pessoa feliz, é o principal, certo? Então eu tento ser o melhor amigo dele, conversar muito com ele. Assim, para mim é meu objetivo de vida, é fazer meu filho e minha esposa feliz. Eu trabalho pensando nisso. Minha filha, esses dias, eu tenho uma relação com meu pai de afastamento mais ou menos parecida com essa sua com o seu pai biológico, né? E aí as crianças são incríveis como elas conseguem fazer traduções de coisas que para a gente é muito complexo e para elas são coisas muito simples, né? E aí, esses dias, ela estava brincando e eu brincando com ela. E aí eu fiz uma coisa que eu mesmo achei legal. E aí disse a ela, pô, eu queria ter um pai igual o seu, velho. Saiu isso, né? Eu verbalizei isso assim. Falei, pô, que massa isso que a gente fez. Eu queria ter um pai igual o seu. Aí ela disse, mas você já tem. Aí eu, como assim ela? Você mesmo. E aquilo bateu assim, foi um soco, né? Porque às vezes a gente fica querendo, a gente cresce, principalmente quem não teve um pai muito presente, a gente cresce com um buraco, né? Uma carência gigante, a gente cresce querendo ter Exatamente. coisa, querendo buscar em pessoas sentimentos, afetos que não chegam nunca. E sua filha está ali lhe dizendo, olha, você já é esse cara, você dá para se baste, né? Se É, sinta satisfeito porque já consegue ter esse prazer de ser um dinossauro, né? Um pai brincalhão, um pai palhaço, um pai amigo, um pai fanfarrão, um pai sério também funciona. Cada tem que coisa na dar, sua hora. tem que dar bronca na hora certa, né? Mas na hora de Certo, lógico. lazer, precisa brincar. O Luca, nessa última vez que nós fomos na cachoeira, tinha um pedaço de coqueiro lá. E uma molecadinha, bem mais velha que ele, tem 4 anos, uma criançadinha de 10, 11 anos, jogaram água nele, não queriam brincar com ele. Falei, Luca, tudo bem, vamos dar um susto neles. Cara, peguei a casca de coqueiro, dei uma afundada, né? Me empurrei no meio da molecada. Falei, gente, sai que é jacaré. Rapaz do céu. O Luca nunca mais esqueceu. E aí se Nossa. sentiu vingado, né? Não, eu falei, gente, né, pô, jogaram água no moleque. Ele até viu uma cobrinha lá na cachoeira, queria pegar a cobrinha para levar para a mãe dele, filho, Luca do céu. Se você levar essa cobrinha para sua mãe, ela tem o bebê, a Liz Sua nasce. mãe me mata. Não, também, E o essa nome frase é muito. da filha pequena da nova Chama que tá por Liz. vir aí? A Alice. Ah, Liz. ele vai ter uma filha chamada. Ah, Liz. Liz, só Liz, isso. Ah, Liz. Nome de flor também, filha. Igual É, você, Maria Flor. Maria foi o nome Essa é a dela? Maria Flor que tá morrendo de sono, mas não se entrega, esperando o Lindo papai aqui nome. para Ah, é o colocar ela Grude. para dormir. É o Tá no Grude. grude aqui. É o Grude. Me diz uma coisa, Juan. Você, medo de morrer, como é? Tem, não tem? Tem pouco, tem muito? Como é isso pra você? Ó, tá batendo. Cara, não tenho medo de morrer, nunca. Eu acho que a gente está aqui na Terra por uma passagem. Eu sou católico, mas acredito que a gente está aqui por uma passagem para evolução, tentar evoluir. Nunca pensei em morte, não tenho medo de morrer. Eu tento dar o meu melhor. Tento viver a vida como se fosse cada dia o último, assim, em relação a amor, em relação a amizades. Então, não tem esse medo, não. Cada hora todo mundo vai chegar à morte, né? É sensacional isso aí, porque eu acho fundamental que, ainda que você não tenha medo, que você top viver essa vida como se fosse o último dia, né? Sem romantizar isso, porque essa é uma frase que virou música, poesia e tal, então as pessoas não entendem muito bem o peso disso aí, né? De você viver uma vida como se fosse um último dia. E eu noto também que os pais homens têm muito isso, né? A gente sai para trabalhar, trabalha para caramba, na ideia de juntar grana para poder um dia
o filho, né, deixar para a herança do filho e tal, tal, tal. E alguns pais nesse caminho se perdem, porque o filho às vezes morre antes. E Nossa senhora, isso aí aí. e aí é assustador, mas é assustador e é ótimo que a gente se sinta assustado, porque num ambiente como esse do Covid, por mais assustador que seja, se a gente fizer cada dia um pouquinho, se a gente fizer cada dia um lugar de afeto, um dinossauro, um cavaleiro brilhante aí quando chega no trabalho e tal, a gente consegue dar pouquinhos de afeto, porque eu acho que é isso que fica, né? Para tanto do pai para o filho, quanto do filho para o pai. Eu acho que são esses pedacinhos de vida aí que deixam a gente mais vivos na mente de cada um. É, a vida, o certo é pai enterrar filho, né? Você imagina inverter isso. Desculpa, é filho enterrar Pois pai. é, Imagina o pai enterrar o filho. Deus me livre e guarde. Nossa Senhora, isso eu tenho medo. Mas o pois é, cara, da mas a morte gente minha, precisa encarar isso aí, você que é precisa. médico também, porque, sabe por quê? Porque senão, nessa lógica, a gente adia, a gente, no seu caso, não me parece o caso, mas eu vejo muita gente aqui adiando o abraço, adiando o eu te amo, adiando ir para um aniversário, adiando fazer uma atividade com o filho, porque tem, sabe, tem tempo ainda, o filho vai crescer, então quando ele estiver lá na frente, eu faço isso, eu ajudo ele, eu participo da vida dele. E às vezes não acontece esse tempo. Ou Então, não, a gente tem um dia inteiro para poder fazer valer a nossa vivência na vida dos filhos, né? Não dá para eu deixar para o outro dia, né? eu não era assim. Eu na gravidez do Luca, eu era muito moleque, não era de apoiar a minha esposa, praticamente. Eu virei pai quando eu olhei, quando eu fiz o parto dele. Eu auxiliei o parto dele. Então eu virei pai nesse dia. Porque até então eu não era um pai, eu ajudava a minha esposa, coitada dela, a gravidez do Luca foi muito complicada. E aí no parto, quando eu e o meu colega fez o parto dele, a hora que subiu a bolsa do Luca, cara, essa história é emocionante. Ele falou: "Você quer Conta estourar a aí pra bolsa?" gente. Falei: "Quero." E aí tava já ele, aberto praticamente, subiu a bolsa do Luca, eu olhei o Luca dentro daquela bolsa transparente. Ele falou: "Vai, Juan, estoura." Eu travei ali. Ele: "Juan, estoura." Aí eu travei. E aí ele foi lá e estourou. Ele falou: "Juan, Tó, pega o Luca, puxa você ele." Daí eu puxei. A hora que eu olhei, o Luca abriu o olhinho, eu olhei, eu travei. E aí o meu amigo falou: "Juan, E passou o que na sua cabeça, Juan? cara, passa um filme na cabeça." Naquela hora E eu por que virei que você pai. travou? E por que que você Não, travou? de emoção, de emoção. Eu nunca travei na medicina, né? Nada. Já atendi acidentes gravíssimos, nada. E aí, na hora do parto, olharam que o Luca abriu o olhinho. E a criança, você precisa fazer estímulo para ela chorar, né? E aí o gineco virou e falou: "Juan, chacoalha essa criança." E eu travado. Ele: "Juan, chacoalha Que essa louco, né? criança." E aí eu travei ele. Aí ele pegou da minha mão, E pelo aí, como amor é de que é? Deus, chacoalha essa. Ele pegou da minha mão o Luca. E aí fez o movimento, já deu para pediatra. E ô, louco, meu, você travou. Falei: "Nossa, o Luca abriu o olho, me viu. Nossa, meu filho." Aí ele: "Caramba, cara, travou, hein?" Aí eu falei: É, travei." o Luca olhou para você e você olhou para você mesmo. Ah, foi E muito você forte disse, ali. eu sou pai, né? Virei pai agora. Não, foi muito E forte ali. agora? Ali, E agora, ali, né? não, ali foi forte. E ali eu virei o pai de verdade, né? Comecei a ser mais parceiro da minha esposa, ela é bem guerreira, a gravidez foi difícil. Então, hoje em dia, é muito. é, eu dar certo no meu serviço tem muito a ver com ela isso. Você entendeu? Ela tem muito fator nisso. Atrás de um homem tem uma grande mulher. E essa frase comigo, assim, é totalmente, é 100%. Porque para eu estar bem para trabalhar, eu preciso estar bem em casa. E aí ela me ajuda muito em casa, assim. Tanto é que no isolamento ela falou: "Meu, a gente vai ficar longe, mas faz parte. Eu quero ficar perto, mas é perigoso, então vou para casa dos meus pais e a gente vai para um FaceTime."
E aí foi assim, a gravidez a mulher fica mais carente, né? Os hormônios ficam à flor da pele. Então, eu não poder estar ajudando ela nessa hora é complicado, né? Tá trabalhando. Mas, assim, sorte que ela tem a cabeça boa, a cabeça no lugar. E aí consegue dar certo. Agora, Juan, a gente, os homens, né, precisam sempre ter um olhar um pouco mais crítico, tentar uma autocrítica nesse sentido, porque eu escrevo sobre isso, meu livro é sobre isso, eu vou até te mandar um livro de presente, manda depois o seu Obrigado. endereço via, é, via direct aí, o WhatsApp, Tá, que eu vou te mandar um livro. tá. E a gente precisa ter uma autocrítica nesse sentido, porque, e eu falo muito sobre isso, porque eu acho que em algum momento, não me parece ser seu caso, mas é a maioria dos casos, em algum momento houve uma cisão, né? Houve um corte, e ficou para os pais a tarefa de trabalhar e levar o dinheiro para casa, e ficou para as mães, para a maioria das mães, maioria esmagadora das mães, ficou a função de amar, de cuidar e de cuidar dos pequenos detalhes, né? O que é hoje chamado aí de carga mental. Então, assim, em algum momento a gente precisa quebrar isso, que eu acho que você fez, eu acho que é por isso que choca, por isso que é tão, parece ser tão louco alguém se vestir de dinossauro para abraçar um filho, porque não é normal para o homem amar. E a gente precisa quebrar esse ciclo e ensinar uma criança como o Luca a chorar, ensinar a ter afeto, ensinar a amar, a cuidar do outro ser humano, como você faz muito bem como médico, como pai. E eu acho que essa é o nosso maior desafio como homem, é tentar quebrar isso e voltar, sabe? Se em algum momento teve uma cisão, tentar fazer uma nova união desses dois lados e tentar trabalhar enquanto ama, amar enquanto trabalha, porque isso é que as mulheres nos ensinam muito bem, né, quando se dispõem a fazer. No começo, quando o Luca nasceu, a minha esposa parou de trabalhar para poder cuidar dele. E aí, hoje eu valorizo muito isso, porque a mulher que se dedica à casa para a criança é fundamental, né? A criança cresce diferente. O Luca é uma criança muito amorosa. O Luca é impressionante o carinho que ele tem, o amor que ele tem. Quem conhece ele sabe o que eu estou falando. Ele tem uma visão de sentimento assim, nossa senhora, ele fala umas coisas que eu fico, o que que você falou, Luca? Caramba, cara, né? Então acho que a gente está no caminho certo, ensinando para a criança ser uma criança amorosa, ser uma criança querida. Graças a Deus, aonde que ele vai, as pessoas gostam dele. Ele fala umas coisas que é até muito sincero, né, de criança. Deixa a gente morrendo de vergonha, né? Mas assim, o principal é ensinar o amor para ele. O resto do Tipo para o trás quê? ele consegue. Conta uma coisa legal do Luca aí que o Luca falou e lhe deixou sem graça. Não, o Luca, se alguém, se tá em algum lugar e sobe um cheiro de pum, ele fala, ah, pai, foi você, né? Só que ele fala alto, você É entendeu? sincerão, né? É sincero, Sincero. nossa, pai, o cheiro de pum é igual o Legal seu. isso, né? Eu não faço nada, eu levo culpa. Você entendeu? Você Ah, quer legal. enfiar a cara em, né? Esconder a cara de É sinal que vergonha. ele está aprendendo isso em casa, né? A ser sincero, né? Não, ele é muito Engraçado sincero. como, engraçado como às vezes a gente vai criando os nossos filhos e a gente vai picotando eles, né? Então a criança é sincera, a gente diz assim, olha, não pode ser isso, não pode ser tão sincero. Ele é muito amoroso, é meio, a gente acha que isso vai colocar ele em risco, então a gente corta um pouco dessa veia amorosa dele, né? Ele é muito, sei lá, expansivo, a gente diz, ó, ei, senta. E às vezes, se não tomar cuidado, a gente vai picotando as crianças e elas vão deixando de ter essas qualidades aí que são sensacionais, né? A gente É, deveria aprender com elas, né? agora que você falou, eu nunca tinha pensado por esse lado. A gente realmente vai picotando as crianças, né, impedindo elas de. Dando bronca, ó, Luca, é perigoso falar com as É, pessoas. E ele fala com todo mundo, exato. cara. Nossa senhora, ele puxa assunto. Ele tem um vídeo dele, nós fomos
para Orlando, que a minha mãe mora em Orlando, nos Estados Unidos, né? Visitá-la. Sim. Ele tinha 2 aninhos. Ele conversou com todo mundo no aeroporto. Todo mundo. Ele até falou que era moça. Falou, tio, o avião tem que subir, né? Se não subir, ele cai. Aí, Eu já pronto. vi que ele é Já... sincero mesmo. Não, ele fala umas coisas que, nossa senhora, Mas isso deixa é a gente... legal, velho. Tem É que gostoso botar demais. pra. A gente tem que aprender com essa galerinha aí. A gente tem que aprender a ser sincero também, a ser mais amoroso, mais emotivo. É porque o tempo todo a gente é chacoalhado e colocado para se encaixar numa sociedade que a galera não é sincera, né? Na medicina deve ter isso, na advocacia tem isso, no dia a dia a gente vê muita gente que não é sincero. Então, assim, e como você falou que o corona está matando o amor, eu vou me atrever a discordar gravemente de você. Eu acho que não está matando o amor. Eu acho que a gente está isolando o amor em pequenas doses, assim, em casas, mas eu acho que está represado. Muita gente está doido para abraçar, para beijar, para se vestir de dinossauro e sair por aí abraçando pessoas. É, Eu acho que Então, eu acho diminuiu o amor, que né? eu Diminuiu, não mas acho que depois vai diminuiu, cara. aumentar. A gente vai brigar feio aqui. Eu acho que não diminuiu, não. Eu acho que está represado. As pessoas estão com medo. Você vai no mercado, as pessoas estão com medo umas das outras, assim. É o medo do vírus, é o medo da exposição, é o medo de morrer, que apesar de você dizer que não tem, mas tem muita gente que tem. Então, assim, tá todo mundo com medo, mas eu acho que o amor tá ali, como diz Bianca Solero, né, psicóloga, escritora também, brilhante. Ela diz, a gente tem um foguinho interno, assim, e esse foguinho é esse amor, né, é o que move a gente, é o que coloca a gente para ir cada dia mais longe, para cuidar das pessoas, para deixar o filho em casa e cuidar das pessoas no hospital. Cara, isso é amor pra caramba. O amor não morreu, não. O amor tá nas palmas, quando vocês torcem pela vida. Eu acho que o amor não morreu, não. A gente vai discordar disso aí. Vai ser a única coisa que a gente vai discordar disso aí. Eu acho que diminuiu por causa do momento, mas depois vai aumentar muito. Depois acho que vai ter muitas confraternizações, tanto é que até o medo, nós, médicos, né, por conta disso, depois essas confraternizações, na hora que liberar, o vírus Sim, sim. poder, né, ser transmitido. E a ideia disso, de estar fazendo isolamento agora, é fazer uma coisa que chama imunização social. É deixar o vírus contaminando as pessoas, essas pessoas ficam resistentes ao vírus, e aí futuramente libera, vai ter mais pessoas resistentes ao vírus, não vai dar o colapso no sistema de saúde. Sim, Então, é o mundo essa ideal, né? é o mundo ideal, e é o que a gente está tentando, né? Segurando agora para depois fazer isso. Me diz uma coisa aí, teve uma pergunta lá atrás, é porque quando o papo é muito bom, galera, é difícil assim ficar preso às perguntas, é muito difícil mesmo. Mas teve uma pergunta que alguém disse assim, e quando a gente trabalha na rua, como é que se cuida? Imagino que máscara, né? Mas diz aí, você pode dizer, ensinar aí pra gente. Tem algum cuidado específico além da máscara para tomar e lavar as Então, mãos? a principal fonte de contaminação vai ser mão-boca, certo? Se tiver um ambiente contaminado, dificilmente você vai se contaminar de estar respirando, você entendeu? Pode acontecer, pode, mas é difícil. O principal contato é mão na boca. O que que ajuda muito? Máscara. Todo mundo usando máscara, porque aquela pessoa que tem, dificilmente transmite, e aquela pessoa que não tem, dificilmente pega, entendeu? Então, assim, quem trabalha na rua, o ideal, máscara, fundamental, e sempre higienizar as mãos. Limpa as mãos, porque é muito comum a gente colocar a mão, nariz na boca. Eu aqui O mesmo, eu tô tempo jogando inteiro, eu o estou aqui tempo fazendo inteiro. isso. Eu já coloquei também aqui, tento me policiar, mas não adianta. Então, o que que eu faço? Eu jogo bastante álcool na mão, inclusive mão de médico é tudo desidratada, tudo tá esfoliando, estão Cheio de bolha, ressecada, né? ressecada. Bolha não, mas está bem ressecada mesmo, por conta do álcool. E aí, isso faz, assim, ajuda muito, né? Dificultar essa transmissão do vírus. O principal,
Quem dá para ficar em casa, fica em casa, mas quem não dá, tem que trabalhar, máscara e álcool gel. Todo momento passando um álcool gel. Evitar lugares aglomerados é fundamental, mas não dá para evitar máscara e álcool gel. Fundamental. Juan, voltando ao assunto do dinossauro, Certo? essa repercussão, houve uma repercussão na cidade também? Ou Nossa foi Senhora. mais da mídia? Como é que isso se deu e como é que você viu esse movimento? Para quem está entrando agora, o doutor Juan, depois de 30 dias sem ver o filho, resolveu se vestir de dinossauro numa fantasia gigante de 2,5 metros, sei lá, mais ou menos isso, 2 metros e pouco, e fortemente protegido, deu um abraço no filho e isso transbordou de emoção, de amor e foi parar nas telas aí dos jornais de São Paulo, de muitos lugares aí. Como é que foi isso para você? Como é que você lidou com isso? O que é que você entendeu e viu com essa coisa toda? Logo no começo eu fiquei impressionado com a repercussão do vídeo, né? E na segunda-feira que eu cheguei para trabalhar, a minha colega da limpeza já virou e falou: E aí, dinossauro? Aí eu já olhei e falei: Não, você viu o vídeo? Ela, todo mundo aqui viu o vídeo. E aí, mas elogiaram, falaram: "Ó, foi bem legal o vídeo que você Sim, fez, foi muito caloroso, muito amoroso o vídeo. O Lucas assusta, cara. O susto que ele teve, todo mundo dá risada, né? A criança assustando correndo, sim, mas no depois início, né? se preocupa, né? Nossa, ele tá assustando o filho dele. Mas depois quando o cara fala, pai, e é o papai. E aí É ele, o cara, ele viu papai. só meus olhos. Tava com a Que máscara, né? lindo, Ele né? viu só os olhos e falou, meu pai. E Que aí lindo isso. ele é uma criança, cara, de 4 anos, mas muito consciente. Ele virou e falou, posso tocar em você? Porque ele sabe que eu tô Pô, que matando massa. coronavírus, que não pode ficar relando em nada. Quando chegar algo na O casa pai do é um vô dele, herói, não né? pode pegar. Ele fala pra todo mundo isso, que eu tô matando coronavírus no hospital. Queria imaginar como Que que ele show. imagina isso, será, né? Saber como que ele imagina Pergunta isso a ele. matando, Pergunta a né? ele. Manda ele desenhar. Então, A criança vamos fala. ver. Vamos ver, verdade. Vou fazer isso com ele. Você pensa em se vestir de novo de dinossauro? Qual é a sua ideia de. Ou já dá para relativizar isso depois de algum tempo? Então, né, por enquanto, não dá para ter 100% de contato ainda, né? Por conta da fase que nós estamos no isolamento. Mas assim, eu quero me vestir sim de novo, quero ir lá brincar com ele, quero. Ele gostou da brincadeira, né? Então, o ruim é que é muito calor naquela fantasia. E é muito calor. Ela é abafada. Nossa senhora, eu passo álcool antes de vê-lo. Perigoso até explodir ali, álcool e calor, porque olha, É, é muito calor. Eu pingava, 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 pingava. E ele viu molhado dentro da fantasia. tem uma coisa que você não respondeu aí. Como é que você enxergou essa repercussão? Você ficou tímido? Você achou legal? Você tinha noção de que isso. Você tinha noção que o seu ato era tão legal assim? Você tinha Não, essa, não essa tinha essa noção? noção. No começo eu fiquei até tímido, porque todo mundo, e aí, dinossauro? E aí? Você vai ficando meio envergonhado, né? Uma mistura de Sim, sim. sentimento. Mas quando eu vi a repercussão, eu vi as mensagens de apoio das pessoas nas minhas redes sociais, mas fala, meu, que legal, né? Muita gente me mandou mensagem, assim, até um padre lá da Itália mandou mensagem para mim, que ele viu o vídeo, se Pô, que emocionou. fantástico. Então, assim, Engraçado, foi né? Essas muito. coisas, pequenos atos, né? Aqui aconteceu comigo o seguinte, numa audiência de conciliação, aqui no interior da Bahia, a gente, além da indenização que o nosso cliente recebeu, a gente propôs que a outra parte, né, que é um longo caso, depois eu conto essa história com mais calma, que a outra parte desse um abraço no meu cliente, e isso foi assim num clima bem amistoso, bem alguém falou Juan Sauro, foi, no, foi num clima bem amistoso, bem sem qualquer, fora de propósito, e aí a parte deu um abraço, né, a farmácia que tinha causado um acidente, meu cliente perdeu a esposa,
E aí o preposto da farmácia e o advogado deram um abraço nesse meu cliente, que foi uma comoção, choraram no meio da audiência e tal. E aquilo foi posto em ata, que uma das condições do acordo era que a parte desse um abraço em solidariedade a esse meu cliente, né, Antônio. E aí, cara, isso no outro dia estava no Jornal da Cidade, no outro dia estava num site gigantesco de jurídico do Brasil. Isso foi numa quinta. Na terça-feira da outra semana, Fátima Bernardes entra em contato com a gente, querendo que a gente fosse no programa. A coisa explodiu, foi um negócio assim, como o seu, né? A gente não dimensionou, né, onde é que isso ia parar. E qual é a conclusão que eu chego? Que pequenos atos como esse, como um abraço do dinossauro e como o abraço no meio de uma audiência, é, eu acho que as pessoas resgatam o amor e a energia positiva e o afeto que está lá guardado no peito e que eu acho que surge como uma luz no fim do túnel, sabe? Esse dinossauro que abraça crianças, surge como uma luz no fim do túnel mesmo, e as pessoas estão precisando disso. E eu acho que quanto mais coisas legais a gente conseguir fazer para as pessoas, melhor. Juan, Você queria lhe tocou num, agradecer. você tocou num ponto fundamental, né? O mundo está precisando disso. Hoje em dia se liga os telejornais, é só coisas negativas. É corrupção, é roubo, é assassinato, é morte. E aí você quebra as notícias ruins com uma notícia boa, como essa, da parte dos Sim, sim, advogados que deram sim. um abraço no final de um processo, Sim, sim. do médico que se vestiu de dinossauro para poder abraçar o filho com segurança. Isso quebra um pouco aquela negatividade, né? Dá um certo amor, dá uma certa esperança na humanidade. Exato, Que é isso que o mundo está exato, exato. precisando. No momento nosso é um momento frágil, né? E eu acho que assim a gente precisa pulverizar isso e fazer as pessoas entenderem que todos nós, tanto eu com a história do abraço, eu e meu irmão, né, que foi nós fomos os protagonistas dessa história do abraço, você como protagonista dessa história do dinossauro, a gente precisa fazer as pessoas entenderem que cada um pode ser protagonista de pequenas histórias como essa, que não precisam Exatamente. chegar as grandes telas, mas que se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue pulverizar e esse amor que você disse que acabou não vai acabar. Cara, Não, não diminuiu, não diminuiu. quem quer, dá um jeito. A minha mãe, ela sempre me ensinou assim, você quer alguma coisa, se vira e consegue. A minha mãe, até uma educação bem, um pouquinho brava, eu queria aprender a andar de bicicleta. O que que ela fez? Me levou no morro. Porque o morro é só embalar e vai. Quem que ensina um filho a andar de bicicleta no morro? Ela me soltou no morro, cara. Método Esborrachei. hard. Eu esborrachei na primeira vez, ela fez eu levantar. Não, levanta e vai. Você vai descer o morro, você vai aprender. Eu levantei, levei o segundo tombo. E aí ela, não, agora você vai conseguir, eu confio em você. Levei o terceiro tombo. Ela falou, para que esse negócio não é bicicleta. Vamos tentar outro dia. Desiste. Olha, Vamos mas tentar cuidado para e... não repetir esses modelos aí com o coitado do Luca, viu? Não. Vou ensinar ele a andar de bicicleta no lugar reto. Melhor. Ô Juan, nosso tempo está encerrando aqui. Eu queria que você se despedisse do seu jeito, mandasse um abraço para quem você quiser. Parabéns a você, a sua equipe, a todo mundo, todos os profissionais de saúde que estão aí numa luta gigantesca. Obrigado a todos vocês. E parabéns pela atitude, tanto na medicina quanto na paternidade. E fica com esse finalzinho aí que é teu. Obrigado, brigadão mesmo por ter topado participar da live aqui. Bom, obrigado pela oportunidade, né? Agradecer. Agradecer a minha equipe que está assistindo aqui. Todo mundo ali muito importante, trabalhando demais. Eu estou vendo o dia a dia do pessoal, fazendo de tudo para dar certo. A minha família, que está me ajudando muito à distância, e a minha esposa, né? A Mariane, que sem ela nada disso seria possível. Ela que é o porto seguro, a base de tudo, né? Ela não gosta de aparecer tanto, mas ela está por trás disso ajudando muito. E é isso, gente. Mais Muito. amor. Tá precisando, o momento tá frágil mesmo. Se Deus quiser, daqui uns 2, 3 meses começa a melhorar a situação, começa a liberar, né?
acabar esse isolamento que está fazendo as pessoas se afastarem. É isso. Amém. Prazer, viu? Muito bacana. Massa, Juan, manda teu endereço para eu mandar o livro. A gente só tem 10 segundos, vou encerrar aqui Manda para sim. salvar a live. Tá bom, Um abração, beleza. meu velho. Boa Outro. noite aí para todo Boa mundo. noite. Com Deus. Tchau, tchau. Um beijão. Tchau, tchau.